O livro Filhas do Anália Franco, Memórias de um Lar Coletivo, foi escrito por 3 alunos do curso de jornalismo aqui da Unesp em Bauru. A obra resgata a história do lar Anália Franco, que fica na cidade de São Manuel, está em funcionamento desde 1916. E quem nos fala mais sobre essa iniciativa é o Matheus Souza, um dos alunos do curso de jornalismo. Matheus, obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente agradece a oportunidade. Matheus, queria que você falasse então quem são os outros 2 estudantes que estão com você nessa empreitada, né? E de onde surgiu a ideia de retratar a história desse lar? Vocês têm alguma ligação com o tema? Na verdade são 2 estudantes, elas são a Natália e a Helena. Elas são 2 meninas, 2 amigas da minha sala. E nós estávamos com outros projetos quando pensamos em contar essa história. Uma amiga nossa veio contar pra gente, a Manuela contou pra gente que a mãe dela tinha sido uma das ex-internas, ela é uma das ex-internas do lar, e começou a contar pra gente um pouco da história. E aí a Natália, que estava conversando com ela no momento, falou: putz, isso dá uma boa história, é uma história que é bacana de ser contada, que dá um livro. E aí ela já me ligou, a Helena estava em um outro projeto, nós contatamos a Helena e falamos: Helena, vem para o nosso grupo, e aí topamos escrever esse livro a 6 mãos. Fala um pouquinho então, como que foi o processo de produção desse livro, o quanto que vocês precisaram se dedicar a cavar as entrevistas com quem passou por lá, fazer pesquisas em arquivos, como que foi? Nós tivemos essa ideia em novembro, dezembro, e já começamos a conversar com a professora Gobi, com a Maria Cristina Gobi, que é a nossa professora orientadora, e já a esquematizar como ia ser escrever um livro-reportagem. A partir disso a gente criou um cronograma que começava em janeiro e terminava no fim de abril, que é fim de abril, comecinho de maio agora, que para deixar o site, né, porque é um site completinho para entrega. Nós demoramos 1 mês de gravações, nós gravamos com 7 entrevistadas, 1 mês mais ou menos de apuração e trabalhar esse material bruto, 1 mês para escrever o livro e depois 1 mês de ajustes para os vídeos e para as fotos e relatório. Imagino, Matheus, que vocês tenham entrado em contato com muitas histórias íntimas, né, das mulheres que passaram por lá. Vocês encontraram algum tipo de resistência na hora de abordar essas mulheres, para poder contar essas histórias? Como que foi a recepção, de uma maneira geral? As meninas que nós entrevistamos, todas têm uma boa relação com as próprias histórias. Elas têm muita consciência do que elas passaram ali, mas elas têm uma boa relação com as próprias histórias. Então, a gente não teve muita dificuldade, até por conta do pouco tempo a gente entrevistou poucas pessoas, né? Das 17 mil que passaram pelo lar, por estimativa das antigas coordenadoras, nós entrevistamos só 7. Né? Então foi tranquilo. Só uma delas, a Eunice, que preferiu não dar o direito de imagem pra gente e não gravar a entrevista. A gente fez uma entrevista com ela, mas foi uma entrevista só anotando mesmo o que ela falava e tal, mas sem expor a imagem dela. Sem expor a imagem dela, mas no geral nós tivemos muita facilidade com isso. Para quem não conhece, resume um pouquinho o que é o lar Anália Franco, a que ele se destinava, porque hoje a função dele mudou, né? O lar Anália Franco, ele funcionava como uma casa de acolhimento. Ele nasce lá em Minas Gerais em 1916 e vem para São Manuel só em 1924. E ali ele acolhia meninas do estado inteiro, de várias regiões do Brasil também, que chegavam aqui, que às vezes não tinham a presença dos pais, às vezes os pais não tinham condições de criar e elas eram enviadas para esse lar. E elas eram educadas e criadas como se fossem uma grande família, o que fez com que a gente tivesse vontade de contar essa história. Não era um abrigo onde as meninas ficavam lá e eram trancadas, não, elas eram educadas ali, eles tinham vários projetos. Tem uma fase da história delas onde o lar conseguia pagar faculdade para as meninas. Muitas saíram de lá casadas, formadas e com um diploma na mão. Então dá pra gente falar que não foi uma passagem traumática da maioria delas ali. Elas lembram até, de repente, com gosto dessa época delas. Sim. A grande maioria reserva boas lembranças, guarda boas lembranças desse período da vida. Lógico, devemos, né, sempre lembrar que nós estamos falando de meninas órfãs, né?
Então, assim, são histórias densas, não são histórias leves, mas que ali dentro elas encontraram um espaço onde elas podiam crescer, se desenvolver com a melhor qualidade possível dentro, né, do que elas tinham. O livro, todas as informações que vocês escolheram, na verdade está num site, né? Queria que você falasse então qual é o endereço desse site, o que as pessoas vão encontrar quando acessá-lo. O site é o filhasdoanalia.com.br. Desde o começo nós idealizamos um livro transmídia, então no decorrer do texto você vai encontrar vídeos curtos de até 2 minutos, com partes das entrevistas que as meninas concederam pra gente. Tem uma galeria de fotos também, que tem umas 60 fotos, mais ou menos, 60, 70 fotos do período que elas passaram ali, e dá para remontar imageticamente também o que era o Lar Anália Franco. O livro, então, é o trabalho de conclusão de curso de vocês, e a defesa vai ser nesta sexta-feira. E uma das pessoas que vai compor a banca de vocês é a jornalista Daniela Arbex. Queria que você falasse qual a importância dela para vocês, o quanto ela inspira vocês, a importância dela também na banca, né? Quando a gente começou a pensar sobre as estruturas que o nosso livro ia ter, a gente começou a buscar livros de reportagem. E um dos livros de reportagem que a gente pegou primeiro para ler assim foi o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E a gente viu ali que dava para a gente fazer um livro a partir dessa história, né? Essa semelhança, que são duas instituições contadas através das vozes de quem esteve lá dentro. Então, nós entrevistamos as meninas, assim como a Daniela Arbex entrevistou as pessoas que passaram dentro do casarão, né? Nós mandamos um e-mail para ela só para pedir algumas dicas, na verdade. O primeiro e-mail que a gente mandou foi super despretensioso, e ela já respondeu esse e-mail depois de um mês, mais ou menos, com o número do WhatsApp dela. A gente conversou com ela, e depois de uma conversa chamamos ela para fazer parte da banca, primeiramente por Skype, e depois tivemos a possibilidade de trazê-la até aqui para participar da banca. Nós somos muito felizes por ter uma jornalista premiadíssima, né, aqui na banca, avaliando o nosso trabalho. É a primeira banca dela, ela não vai esquecer da gente, a gente tampouco. Bacana. A apresentação de vocês, a defesa de vocês, é nesta sexta-feira, às 15h, na sala 2A. Mas mais à noite, às 19h30, né, no auditório do Departamento de Educação, a Daniela Arbex vai bater um papo sobre jornalismo, né? Então, quem quiser fazer a inscrição, o link é esse que aparece aqui na sua tela. Vai ser bem bacana, então, porque vocês vão trazer um pouco dela também para os outros alunos, compartilhar um pouco do conhecimento dela, né? Sim, ela vai falar sobre os trabalhos dela, vai ser um diálogo sobre os livros que ela já escreveu, né? Um deles, inclusive, está concorrendo ao prêmio Vladimir Herzog. E acho que é muito importante para a gente trazer pessoas que fazem esse tipo de trabalho aqui para dentro, para a gente ver que o trabalho do jornalista, ele não é só ali na redação escrevendo matéria todos os dias, ele também é um trabalho de recontar, remontar histórias e trazer ao conhecimento do público tudo o que as pessoas passam. Que é o que vocês fizeram, né? Matheus, mais uma vez agradeço a sua participação com a gente hoje. Muito obrigado também.